Usuários do transporte coletivo não concordam com a transferência de terminais para as prefeituras. A reportagem completa é de Marcílio Velasco. R$ 3,70. Esse vai ser mesmo o valor da passagem do transporte coletivo até o ano que vem. A gente anda praticamente só em pé nos ônibus, muito cheio, então eu acho que R$ 3,70 já está caro. O reajuste previsto não vai acontecer. O governo estadual resolveu assumir o pagamento de 100% do passe estudantil, com dinheiro dos cofres públicos, e evitar que o preço da passagem do transporte coletivo saltasse para R$ 4,00. Mas as melhorias têm que acontecer. Se antes as empresas diziam que precisavam reajustar o valor da tarifa para oferecer melhorias ao usuário, e agora que o valor da passagem continua o mesmo? Na minha opinião, acho que é a mesma coisa, né? Nada muda. Mas as empresas estudam a possibilidade de criar tarifas diferenciadas, de acordo com o trecho. Quem anda mais, paga mais caro. Com isso, o preço da passagem para alguém que percorre 45 quilômetros entre Bela Vista e Goiânia seria mais caro que o trecho entre o terminal da Praça da Bíblia ao centro da capital. A proposta deve ser apresentada ao prefeito de Goiânia no início de julho. Se melhorasse, né, os ônibus, colocasse o ônibus na linha. Para mim tinha de ser o mesmo preço, né? Esses assuntos foram discutidos ontem em uma reunião da Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, que mais uma vez não contou com a presença do prefeito da capital, Iris Rezende. Outra proposta da reunião é transferir a gestão dos terminais de ônibus para as prefeituras. Assim, cada município cuidaria da segurança e limpeza do seu terminal. E as empresas teriam mais dinheiro para investir no transporte público. Eu creio que vai piorar, porque tudo que passa para a prefeitura eles nunca melhoram. Vai ficar pior, né? Porque eles não fazem nada. Nós vamos repercutir todas essas ideias levantadas na reunião da CDTC com uma pessoa que acompanha tudo em matéria de transporte coletivo aqui na Grande Goiânia, a promotora de justiça Leila Maria de Oliveira. Boa tarde. Boa tarde. Bom, foi apresentada lá a ideia de transferir a administração dos terminais para as prefeituras. O que a senhora acha disso? O que eu vejo é que foi só uma proposta, por enquanto, uma proposta que tem que ser discutida, tem que ser levantadas essas ideias. E, a princípio, seria a limpeza e a segurança. Em Goiânia, por exemplo, a limpeza seria feita pela Comurg e a segurança pela Guarda Metropolitana. E a Metrobus seria transferida aí responsabilidade para o governo do estado. Aparecida de Goiânia e as outras 5 cidades para a prefeitura local, porque é um terminal só nas outras cidades. Mas isso não significa que vá acontecer, é apenas uma proposta, é o que eu vi. Quero estudar mais a respeito do assunto e vejo que seria de uma forma temporária. Por quê? Porque para se resolver o transporte público, nós precisamos de um fundo que subsidie esse transporte, que todos os usuários paguem a mesma tarifa, porque é muito injusto, é cruel que um grupo tenha gratuidades, por exemplo, mas quem subsidia essa gratuidade são os outros usuários pagantes. Com a criação desse fundo... Por isso que a passagem é cara, então? Por isso que a passagem é cara, porque 25% do valor dessa passagem que o usuário pagante paga é para os usuários que não pagam, que são usuários que são beneficiários da gratuidade, que deveria ser o poder público que instituiu a gratuidade a pagar e ele não paga. Agora, o governo do estado se comprometeu a assumir parte dessa gratuidade, a que se refere ao passe livre estudantil. Mas as empresas dizem que ainda não receberam nada. E a senhora tem acompanhado isso também? Tenho acompanhado sim. Realmente as empresas não receberam nada até agora. Existe um impasse administrativo que eu não sei quando será resolvido. E é muito pouco você assumir apenas o passe livre estudantil. Por quê? Porque
as outras gratuidades, quem continua pagando por elas é o usuário pagante, que são pessoas pobres, que são pessoas que necessitam de uma passagem mais barata. Uma passagem mais barata e com qualidade, porque essa questão se discute muito lá na CDTC, vários pontos, mas não se fala em melhorias, não é? Estranho, né? Bom, eu não acompanhei a reunião, mas eu tenho falado sim com alguns membros da CDTC, com o presidente da CDTC, estão todos preocupados com essa questão da melhoria. Essa proposta de se passar a administração dos terminais, a limpeza e a segurança dos terminais para as prefeituras é justamente para poder a empresa, com esse dinheiro que ela deixa de gastar com a limpeza e com a segurança, ela reverter em prol do próprio sistema, aumentando as viagens, aumentando os ônibus e trocando esses ônibus que já estão muito velhos. Promotora, a gente agradece a sua participação. Nós vamos acompanhar o desenrolar dessa história, porque nós sabemos também que a CDTC aprovou que sejam fornecidos os balancetes das empresas. Isso é fundamental para entender a saúde financeira delas. Se operar no transporte coletivo da capital é rentável ou não, quanto é que elas têm de lucro e quanto têm direito ou não de pedir aumento na passagem. Muito obrigada. Exatamente. Obrigada.